estudantes do curso de licenciatura plena em matemática dos polos de Paulistana e Parnaíba. Sejam bem-vindos à nossa aula 5, a nossa última aula da nossa disciplina de metodologia do ensino de matemática. Estamos concluindo, uma etapa, mais uma semana, e caminhando aí para o final da nossa disciplina. Nessa semana, vocês realizarão a nossa avaliação presencial e estamos finalizando hoje com o último assunto, a última temática do nosso ementário. E a temática é perspectivas e desafios para o ensino de matemática na educação básica. Então, na aula de hoje, nós vamos relembrar algumas das discussões, alguns pontos mais tocados dentro do que diz respeito aos desafios do ensino de matemática. Bom, na semana 2, na aula 2, nós tocamos nesse assunto, falando dos desafios para o ensino de matemática na perspectiva de alunos e professores, Nós vimos que muitos são os desafios, a gente viu, nós estudamos diversas tendências para o ensino de matemática que podem contribuir para a melhoria, da aprendizagem em matemática, mas nós vimos que ainda tem muitos desafios por trás disso tudo, Então, segundo as narrativas de professores estudados em alguns artigos, revelam grandes preocupações e inquietações desses profissionais quanto às múltiplas atividades que eles precisam fazer. Enquanto professores, eles precisam planejar, executar, avaliar, reavaliar, fazer todas as avaliações e que muitas vezes o processo, até mesmo burocrático, esse processo de ensino-aprendizagem, ele acaba sendo bem, como eu diria, moroso, demorado e também cheio de percalços, Os professores também enfatizam que algumas dificuldades, elas emanam justamente da própria estrutura da escola, e emanam de burocracias, E existem diversos desafios se a gente for olhar na perspectiva de alunos e professores. Na ótica de professores, nós temos um número excessivo de alunos dentro de salas de aula, diversas outras questões, dificuldades com inclusão, estrutura física, materiais, a própria tecnologia que por um lado auxilia, por outro lado traz algumas reflexões, alguns aspectos de prejuízo em relação a esse uso de tecnologia, mas o campeão, o recorde, em que os professores falam das suas maiores dificuldades e desafios, é conseguir fazer essa aplicação de todo o conhecimento que ele adquire na graduação, nas escolas, na universidade, nas especializações, para dentro de uma sala de aula. Por quê? Porque o universo da sala de aula ele é heterogêneo, ele não é uniforme. Os alunos são múltiplos, são diferentes, são diversos, e isso acaba trazendo diversas outras implicações, Sem contar na carga horária, do pouco incentivo, às vezes, para o planejamento, Questões mesmo humanas, mesmo emocionais, a diversidade, Então, todo esse processo de ensinar tem sido as maiores preocupações dos educadores. Em contrapartida, os alunos também sofrem dessas inquietações. Então, muitas vezes eles se perguntam para que eles precisam aprender tudo isso, se de fato isso que eles estão aprendendo vai ser útil para a sua vida, se de fato tudo aquilo que eles estão estudando vai trazer realmente aplicações, Então, eles se perguntam mesmo se eles estudam o que eles precisam. Então, às vezes, eles não veem significado, eles não veem relações. E isso é o que tem mais preocupado estudantes e alunos. Se vamos partir do ponto de vista do que a gente chama da escola transformadora, e fazer algumas indagações, eu trouxe alguns pensamentos aqui para refletirmos sobre. Por exemplo, se os alunos não são mais os mesmos, se o mundo não é mais o mesmo, como fazer do mesmo modo,
Então, a escola ela precisa ser transformadora e ela precisa mudar, né? Já que tudo mudou. Os alunos mudaram, as concepções mudaram, os pensamentos mudaram, e por que que a escola não mudou? E aí você pode dizer, mas a escola mudou, sim, a escola tem mudado, mas a passos muito lentos, e eu vou já mostrar para vocês que na perspectiva da gente ver essa mudança, ela às vezes ainda ela não é vista mesmo, propriamente dita assim, né? Momentos graves também são momentos graves, afinal de contas, toda situação grave contém uma gravidez, ou seja, a possibilidade de dar à luz a uma nova situação. Então, aqui ele traz uma frase, né, uma frase poética, mas que traz a ideia de dar à luz às novas situações para problemas graves. Né? Então, a gente tem uma educação cheia de mazelas. Né? Então, historicamente, né, a gente vê a educação brasileira emergida diversas dificuldades, problemas de acesso, né? Então, houve um tempo que nem todas as pessoas tinham acesso à educação, né? Então, a educação era algo restrito. Hoje, se diz que a escola tem acesso, é para todos e gratuitamente, mas a gente ainda sabe que mesmo com o acesso facilitado, ainda há pessoas que não conseguem, né? Por conta das suas condições financeiras, por conta do trabalho, né? As pessoas também com deficiência, às vezes elas são limitadas pelas pessoas que convivem com ela e acabam perdendo esse acesso, né? Então, o docente velho tem uma característica, passa o tempo todo tentando mostrar que aquilo, né, a metodologia velha dá certo, em vez de usar o mesmo pensamento naquilo que der certo, de maneira geral, ele traz um pessimismo e é o refúgio do seu muito trabalho. Então, às vezes, esse professor velho, essa figura né, dita como professor velho, ele se refugia na sua metodologia, achando que ela sempre deu certo no passado e ela vai dar sempre certo. Mas no último webinar nós refletimos exatamente sobre isso, né? Não é porque deu certo com o João que vai dar certo com a Maria, que vai dar certo com a Catarina, que vai dar certo com a Cecília, por exemplo. Então, os alunos eles são múltiplos, né? Então, nem sempre a mesma metodologia ela deve ou consegue ser aplicada a todos. Bom, outro parâmetro que eu trouxe né, dessa reflexão é o que é proibido resmungar. Né? O que é resmungar? Então, hoje nós temos tido uma geração, né, tanto de educadores quanto de alunos, que tem o tempo todo apenas reclamado. Né? Então, sobre essa regra 34, né, na Ordem dos Beneditinos, fundada por São Bento, né, no século VI, fazendo referência a esse texto, é proibido resmungar. Ou seja, toda escola deveria ter esse lema exposto bem na entrada, que é o que? Proibido resmungar. Não é proibido debater, não é proibido discordar, né? Não é proibido propor, mas é proibido resmungar, né? Que é proibido murmurar. Ou seja, gente que murmura em vez de fazer, né? Fica só apenas resmungando. E em vez de acender vela, né, fica amaldiçoando a escuridão. Então, em vez de partir e fazer o que precisa ser feito, fica dizendo assim, não dá, onde é que já se viu, né? Então, nós temos hoje hoje não, sempre, né? Sempre pessoas dentro do processo educacional que apenas resmungam, né? Que apenas murmuram, que apenas reclamam, mas deixam de fazer. Então, é importante fazer, proibido resmungar. Debate, sim, novas concepções, sim, mas não e fazer, né? Colocar sempre em prática para que a gente não caia né, naquele loop apenas né, da reclamação sem fazer nada para acontecer. Voltando lá à perspectiva lá dos velhos, né? Lá na primeira ideia da escola transformadora, né? Será que nós não estamos fazendo as mesmas coisas, né? Se os alunos são novos, por que nós aplicamos o mesmo método? E aí, para pensar nisso, olha, aqui é uma sala de aula entre 1837 e 1901. Né? E olha bem essa imagem, né? Analise esta imagem. Agora, olhem esta outra imagem, que é uma escola Caetano de Campos, em 1901. Olhem essa imagem. Agora, olhem essa imagem. Uma sala de aula em São Paulo,
em 2015, né? O que há de comum nessas imagens, né? O que há de próximo, né? Entre elas. E me pergunto, a escola mudou? A escola está transformadora? Ela está diferente? E a resposta é depende, ou sim, em muitos aspectos, né? Mas nós ainda temos aspectos predominantemente iguais, né? Às mesmas tendências de anos, de séculos atrás, né? Bom, e aí eu elenquei, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns, né, dos desafios para o ensino de matemática. Inclusive, eu mesmo fiz essa configuração, né? Essa montagem aí de alguns aspectos que eu considero relevante, né? Dentre muitos, né? Existem outros, né? Que são preocupantes, que são motivos de debate e reflexão, mas eu trouxe esses aqui, né? Então, um é a formação de professores, né? Outro é a relação professor-aluno no ensino de matemática. Inclusão, né, esse tema de inclusão é um tema bem debatido, é um tema bem conhecido, mas como incluir em salas heterogêneas? Aí eu falo da exclusão daqueles que possuem deficiência, ou possuem déficit de aprendizagem, ou aprendem de uma maneira diferente, ou têm déficit de outras questões, né, de atenção e tudo mais. O drama da desigualdade social, né? Quando fala-se em educação e em educação pública e de qualidade, a gente vai falar de desigualdade. Nem todos têm acesso às mesmas ferramentas, à mesma educação, ao mesmo ensino, né? E por fim, a avaliação, né? A avaliação ainda é um gargalo aí na educação, não só no sentido da matemática, mas de outras áreas do conhecimento também, né? Passa aí por diversas avaliações. Então, a gente vai estudar cada um desses de uma maneira individual, tá certo? De uma maneira individual, falando sobre cada um desses desafios para o ensino de matemática. Primeiro, vamos começar com a relação professor-aluno ensino de matemática, né? E aí, né, o que essa perspectiva traz, né? Relação professor-aluno ensino de matemática. Então, segundo Libânio, né, as relações entre professores e alunos, as formas de comunicação, os aspectos efetivos e emocionais, a dinâmica das manifestações da sala de aula fazem parte das condições organizativas do trabalho docente, ao lado de outros que estudam. Dessa forma, a escola, como um grupo social, vive a dinâmica do exercício dessas relações, buscando aperfeiçoar o trabalho coletivo no clima de superação, solidariedade e tolerância, favorecendo assim o crescimento dos indivíduos e fortalecendo o compromisso social. Contudo, cabe à escola promover um clima de interação, de modo em que possam buscar situações que eles possam dar um novo perfil capaz de transformar os grupos de pessoas que ali trabalham. Dentro de diversas relações, é imprescindível falar dessa relação professor-aluno, mas dentro da matemática, esse princípio precisa estar bem claro para os professores de matemática, uma vez que se eu já tenho uma antipatia pela disciplina, eu já tenho uma repulsa, né, pela disciplina, não é a área que eu me familiarizo, que eu gosto, se esse relacionamento com o professor for condizente com essa mesma condição em relação à disciplina, nós vamos ter aí um grande problema. Isso vai afastar o meu estudante, isso vai afastar o meu aluno e ele não vai conseguir fazer uma proximidade, fazer uma relação próxima com aquele conteúdo, com aquela disciplina. Então é importantíssimo que as relações, né, dentro da sala de aula elas sejam o mais saudáveis possível, que elas sejam o mais próximas possível, no sentido de próxima, no sentido de quê? De aproximar esse estudante de fato ao conhecimento, de fazer uma boa relação afetuosa, né, desse aluno com a disciplina. Ele pode até ter dificuldades, ele pode até não conseguir encará-las ou enfrentá-las, mas ele precisa ter uma boa relação de receptividade, de receber isso. Até porque a psicologia explica que a nossa mente ela tem
sistemas e mecanismos de autossabotagem, sistemas e mecanismos de exclusão daquilo que a gente não decide não querer aprender. Então, a gente precisa ter essa relação professor-aluno e ensino de matemática. Muitos estudantes começam a referir, dizendo, eu não tenho nada contra o professor, é a disciplina. Ou então, o professor de matemática é assim, é antipatizado e tudo. E muito se deve não pelo fato dele sim, mas pela relação que ele estabelece, né, com os estudantes dentro da sala de aula, em relação também à sua disciplina. Então, um dos desafios é isso, estabelecer boas relações de comunicação entre aluno e professor, manter o respeito, né, o diálogo é sempre muito importante, manter esse padrão, essa estrutura desse relacionamento para que ele consiga fluir. A formação, a formação de professores, né? Então, é possível que a gente aponte muitos dos desafios encontrados pelos professores estão vinculados à sua formação inicial, ou se não com a sua formação inicial, com a sua formação posterior, né? Com a ausência dessa formação posterior, com a ausência de capacitações, né? Com a ausência de estudo contínuo. Porque o professor, a formação do professor, ela é contínua. Ela é contínua, o professor ele nunca vai saber tudo aquilo para que ele consiga, né, ministrar essa aula, consiga aplicar todos os conhecimentos. Então, a formação de professores é imprescindível. Vocês hoje estão fazendo parte de um projeto, né, político-pedagógico pensado há anos atrás, que é de popularizar a formação de professores, que é de popularizar o ensino, por exemplo, de matemática. Nós tínhamos um grande déficit de professores de matemática no Brasil, no Piauí, e os cursos de licenciatura, principalmente à distância, dentro das universidades, nos programas de férias, né, como é o exemplo do PAFO, né, que é o programa de aperfeiçoamento, né, de formação de professores. Então, todos esses programas que foram pensados lá na década anterior, hoje vocês têm fácil acesso. Por que priorizam, né, a formação de professores de matemática ou de língua portuguesa, digamos assim, de pedagogia? Porque há alguns anos atrás era uma carência. E hoje a gente vai vendo, né, professores que são formados, né, já atuavam na área, então tem a segunda licenciatura, que dá a oportunidade para que ele, né, consiga atuar na sua área de formação, não numa área fora. Então a formação de professores, ela sempre vai ser um debate, sempre vai ser importante se falar sobre ela, sempre vai ser importante dentro do caráter. Então, por exemplo, fiz minha graduação, especialização, mestrado, doutorado, por exemplo. Não, o tempo todo a gente precisa fazer novas especializações, precisa aprender com cursos de extensões, com cursos de curta duração. Hoje, por exemplo, na minha graduação, por exemplo, eu não estudei sobre inclusão. Eu não estudei sobre e a inclusão no sentido de envolver a todos. Na minha época, de 14, 15, 16 anos atrás, quando eu fiz a minha graduação, não se falava sobre autismo, por exemplo. Não se falava de TDAH, por exemplo. E hoje nós temos uma gama de estudantes com algumas comorbidades, com alguns espectros, com alguma deficiência e que nós precisamos lidar. Que eles aprendem sim matemática, eles aprendem sim matemática, eles aprendem qualquer coisa, basta termos um direcionamento correto. E para termos esse direcionamento correto, precisamos nos especializar, precisamos nos atualizar. Então, eu, enquanto educadora, enquanto professora, dando um exemplo pessoal, vejo muito a minha necessidade de aprender sobre técnicas de educação inclusiva em matemática, por exemplo. Então, como eu vou incluir alunos, por exemplo, cegos, alunos surdos, alunos autistas, alunos com deficiência motora, né? A desenvolver um trabalho matemático. Por quê? Porque isso já é uma realidade. Eu, particularmente, tenho alunos na minha sala de aula com diversas necessidades especiais que precisam ser atendidas. Né? Desde o aluno que tem dificuldade de escrever, motora, de falar,
né, de expressar, mas que eu percebo que ele entende o que eu falo, que ele consegue construir um pensamento lógico matemático dedutivo na sua mente. Então, é importantíssimo que nós tenhamos essa formação. Inclusão em salas heterogêneas. Então, já até peguei o gancho ali no anterior, né? A gente precisa incluir aquele aluno tímido, incluir aquele aluno que fala pouco, incluir aquele aluno que fala muito, incluir aquele aluno que tem repulsa por matemática, não só aquele aluno que gosta de matemática. Então, exemplo, né? Hoje nós conhecemos uma deficiência, né? Que é chamada descalculia, né? Que é uma dificuldade que impede criança, e se não for tratada, o adulto, o jovem, o adolescente, a compreender as relações de quantidade, de ordem, tamanho, distância, espaço, e não consegue compreender as quatro operações. Então, a descalculia vem a ver do aluno não conseguir compreender o cálculo, ele não consegue como são feitas aquelas formações, ele não consegue entender como aquilo é feito, e também, né, impede ele de fazer relações de quantidade, de ordem, tamanho, distância e espaço, ou seja, basicamente os quatro pilares da matemática, que é números, né, espaço e forma, né, ali, números, operações, espaço e forma. Então, envolve tudo isso. Então, por exemplo, eu tive como exemplo pessoal, abrindo um parêntese aqui, eu já tive uma aluna com um diagnóstico de descalculia, né? E é interessante que ela sofria porque ela dizia que tinha vontade de aprender, que tentava, que se esforçava, mas não conseguia entender bem essas relações, né? E aí, o que fazer nesse caso, né? Como agir nesse caso? Então, às vezes você só age com um olhar de misericórdia, né? Às vezes eu falo assim, olhar com um olhar de misericórdia, fazer aquele olhar é, é, clínico mesmo, direcionado, é mais difícil. Fazer atividades adaptadas para aquele aluno. Então, nós vivemos na era, no período em que isso temos direcionamento para isso, fazer um plano, né, de atendimento adaptado, né, individualizado para aquele aluno, atendendo às necessidades daquele aluno. Então, a inclusão em sala de aulas heterogêneas, né? Dentre outros, né? Dentre outras deficiências, outros aspectos que vão afetar aí diretamente na aprendizagem de matemática. Por exemplo, um aluno que tem TDAH, né? Então ele tem já um déficit de atenção. Como é que ele vai? Ele começa a perceber aqui uma construção do cálculo, logo ele rapidamente se distrai, né? Perde a atenção, o foco e vai pensar em outras coisas quando ele volta, né? Já terminou o cálculo da questão, por exemplo. E ele não sabe como chegou àquele resultado final. Então é bem complexo essas relações e nós precisamos nos aprofundar. É um dos grandes desafios para o ensino de matemática. Outro desafio que eu elenquei aqui é o drama da desigualdade. Que desigualdade é essa, professora Vitória? A desigualdade social mesmo, né? Ah, mas isso é uma mazela que a gente não vai conseguir sanar na sociedade. Infelizmente é algo que é difícil, né, de ser sanado hoje na sociedade, mas a gente pode atuar sobre alguns pontos. Por exemplo, ainda é uma matéria, né, que elimina, que exclui, né, um indivíduo. Então, fazer com que a matemática não tenha esse peso de exclusão, né? Nos vestibulares, nas áreas, a gente percebe mesmo essa preferência por outras áreas. E a matemática acaba excluindo, né? Por exemplo, um concurso público é algo que é pertinente. Então, a gente precisa entender que ele vai estar presente, que é necessário e que essa aprendizagem se faça de maneira satisfatória, né? De maneira que é importante para que aconteça. Então, os índices, né? Os índices mostram claramente esse lado obscuro, né? Que os alunos muitas vezes não são capazes de desempenhar satisfatoriamente questões de matemática, né? Principalmente nos exames, nas avaliações internas, externas, né? SAEPI, SAEB, PISA, né? Então, todas essas avaliações nos mostram que a situação em relação à matemática não está fácil, não é algo agradável, não é algo satisfatório, né? Então, por exemplo, o Brasil mesmo, o Brasil se encontra em ranks bem abaixo, né? Quando se fala de alunos, né? Então, perceba que se você tem aí 10 alunos
Você faz uma pesquisa com ele, nitidamente, às vezes alunos que já terminaram o ensino médio, eles não sabem calcular coisas básicas, né? Não abstraem tudo isso, né? E é algum fator que precisa ser abordado, que precisa ser apacado, é o drama da desigualdade. Além da desigualdade mesmo intelectual, a gente tem a desigualdade social. Há quem não tem acesso, né? Então, às vezes, aquela pessoa ela tem diversas dificuldades financeiras e, além de tudo, o acesso a matemática, o acesso a ao conhecimento, digamos assim, como um todo, né? Então, de modo geral, são os exames que não podem afirmar que fração de alunos não são capazes de respondê-los. Porém, as incertezas são características que marcam o baixo desempenho dos alunos. Diante desta problemática, é necessário que o professor tenha como meta avaliar na direção de diminuir esse distanciamento, a exclusão provocada pela matemática tradicional. Então, são muitos aí os desafios para esse grande personagem que é o professor condutor dessa sala de aula. Né? E qual é o preço dessa desigualdade? Aqui a gente tem uma imagem clássica, né? Com certeza vocês já viram, né? Que tem animais com habilidades diferentes, né? Distintas, e com uma única avaliação, né? Com uma um único método que vai avaliá-los. Então, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame. Faremos a escala, vamos escalar aquela árvore. Então, acho que a seleção justa é fazer o mesmo teste para todos, mas e aí percebe, escalar aquela árvore, né? Qual desses animais aí tem mais habilidade de escalar a árvore, né? Tem uns que não vão conseguir nem subir, né? O peixe mesmo não conseguiu nem sair do lugar, porque não é da sua habilidade, né? Não é da sua natureza. Então, tem um preço da desigualdade. Falando sobre desigualdade social, um estudo mostra aqui, né, que, por exemplo, enquanto a chance de um filho de pai analfabeto ser também analfabeto é 32%, essa probabilidade cai para 0,2% se o pai tiver o ensino superior. Ou seja, alguém cujo pai é alfabetizado, é professor, ele tem o que? 0,2% de ser analfabeto. Já enquanto o pai é analfabeto, a chance desse filho também ser analfabeto é de 32%. Claro que cada geração ela tem buscado transformar isso, né? Por exemplo, a geração dos meus avós e dos meus pais são gerações de semi-analfabetos ou analfabetos mesmo. Já a minha geração, né, em sua maioria, quase nenhum é analfabeto, mas ainda tem, sim, na geração contemporânea, alunos analfabetos. E vai ter na geração futura. E não só analfabetos aqueles que não sabem decodificar letras, analfabetos funcionais, que dizem que sabem ler, mas não sabem interpretar textos, né? E aí outra estatística diz o seguinte: alguém cujo pai é analfabeto tem apenas 0,6% de chance de completar o ensino superior, contra a probabilidade de 60% caso o pai tenha tido ensino superior completo. Ou seja, aquele que tem o pai é analfabeto, só a chance dele ir até o ensino superior é 0,6%. E aí envolve não só questões cognitivas, envolve essas questões mesmo de desigualdades sociais, econômicas e por aí vai. Né? Falando de avaliação nessa imagem, vamos para o último tópico, né? Que é a avaliação da matemática no contexto escolar. Avaliar, pessoal, sempre foi uma tarefa difícil, né? Em qualquer área. Então, às vezes é mais fácil planejar, executar, mas na hora de avaliar, perceber o que acertou, o que errou, é mais complexo. Então, a avaliação ela constitui uma atividade processual orientadora necessária, viu? Necessária para a educação básica, é imprescindível. E é preciso que o educador tenha clareza dos instrumentos que devem ser avaliados, vejam as suas vantagens, os seus limites, né? Escolham procedimentos utilizados no processo avaliativo, que dependa dos objetivos propostos, né? Então, quando a gente analisa à luz da educação, desde o início da sua história, né? Nós tínhamos um modelo de avaliar, né? Que é uma prova, por exemplo, escrito que ainda hoje é utilizado, né?
Por exemplo, dentro do modelo EAD, vocês têm diversas maneiras. Então, a gente já fez atividade de fórum, discursiva. Em outras disciplinas, vocês fazem listas de exercícios, discussões dentro de fóruns, né? Atividade avaliativa, como eu fiz entrevista, vídeo, tudo mais. Mas ainda temos aquela prova, né? A prova escrita, a prova presencial, né? Então, ainda somos regidos por alguns modelos, né? Então, algumas práticas ainda continuam muito parecidas com daquela época, né? Aquela época de início ali do Brasil, né? Então, a escola, ela, infelizmente, ela continua a serviço de uma classe, né, dominante, querendo ou não, nós vivemos uma sociedade com esse perfil. E aí o professor de matemática ele precisa avaliar os alunos de uma maneira contínua, né, que reproduza esse contexto atual, diversos tipos de avaliações, né, avaliações que não excluem, né, que não trazem exclusão, né. Então é preciso conhecer várias abordagens e aplicar essas abordagens no que diz respeito à avaliação, tá certo? Então, assim, esses foram os principais desafios, né, elencados por mim, né, nesse sentido de percepção, né, e finalizamos aqui, né, os estudos da nossa primeira semana. O próximo vídeo dessa aula vai ser um vídeo que vai trazer revisão dos conteúdos para vocês, tá? A gente vai revisar os conteúdos pertinentes à avaliação. Mas eu quero concluir desejando bons estudos, concluir o material da semana 5, dizendo que, por mais que exista desigualdade, por mais que a formação de professores seja defasada, por mais que não há uma valorização profissional, precisamos fazer o nosso trabalho como futuros professores de matemática. Eu quero que vocês abracem essas causas, abracem esses desafios, né, como próprios de vocês e auxiliem, né, na condução de uma educação melhor, de uma educação pública de qualidade, de uma educação em que os alunos aprendam matemática, tá bom? Se apaixonem, né, por esse universo também, não só pelos números, pelos cálculos, mas apaixonem também por esse universo, que é a busca incessante de fazer com que o meu aluno aprenda, a vontade que o meu aluno aprenda, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Desejo futuramente nos vermos aí por meio de outras disciplinas ou no meio, né, já no meio acadêmico ou no meio escolar, né? Desejo sucesso aí nas profissões de vocês e nas escolhas de cada um de vocês. Ficamos por aqui e até a próxima aula.